que a gente vê na igreja? As pessoas que transferem para os outros o que é a responsabilidade delas. De quem é o filho aqui? O filho é do pai. Então, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de discípulo ou a responsabilidade é do pai? Eu até levei ele para os discípulos, mas os discípulos não tiveram responsabilidade para expulsar, não tiveram autoridade para expulsar. Expulsa você. Por que você não orou? Por que você não clamou? Eu não sou discípulo, mas não ouviu falar de Jesus? Não sabe que ele tem autoridade? Expulsa você. Mete a mão você. É tão evidente que a responsabilidade é do pai, que Jesus pergunta: há quanto tempo esse garoto está assim? Aí o menino responde: desde a infância. Aí Jesus diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Jesus deixa claro aqui que até o pai, através da fé e no nome de Jesus, poderia expulsar o demônio que estava sobre o garoto. Se tu crê, isso aqui ele fala para o pai: se tu crê, tudo é possível que crê. Tudo é possível aquele que crê. A gente vê assim na igreja: pessoas que transferem para os outros aquilo que é responsabilidade delas. Pessoas que passam para o outro aquilo que é responsabilidade delas. Eu vou levar para o pastor. Eu vou levar para fulano. Eu vou levar para Beltrano. Porque o pastor Rodrigo tem autoridade. Vai sair raio da mão dele, e o raio que está na mão dele vai resolver o meu problema. E desde quando eu sou o poderoso da história? Desde quando Deus me colocou como mediador na história? Não existe mais no Novo Testamento mediador entre Deus e os homens. Não existe. O nome desse mediador é Jesus Cristo. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de pastor. Você precisa de Jesus. Pelo menos para isso, você precisa de Jesus. A autoridade está no nome dele. Mas esses problemas continuam se repetindo na igreja. De pessoas que procuram o seu líder para resolver os seus problemas. Você não precisa do pastor ir para a tua casa para derramar óleo ungido na cabeça de alguém que está doente. Faz você. Ora você. Intercede você. Coloca a mão na cabeça do teu filho. Coloca a mão na cabeça do teu pai. E para de ficar se vitimizando, achando que não tem autoridade. Que nenhum homem tem autoridade na terra. Quem tem autoridade é Jesus. Nós somos instrumentos. Deus não me colocou numa condição de semideus para resolver o problema de ovelha. A função do pastor é instruir. E a instrução que ele dá é baseado na própria Bíblia, que você tem acesso. E que inclusive eu, sendo pastor, tenho que praticar todos os princípios que estão nela. Eu não me ausento das verdades e nem das responsabilidades que estão aqui dentro. Então a questão é que tem gente que está passando seus problemas para os discípulos. Está passando os problemas para os pastores. Passando os problemas para os outros. Porque é mais fácil passar para o outro a responsabilidade do que reconhecer. Que tem que confrontar o seu problema, que tem que usar a sua fé, que tem que manifestar a sua crença. Então ora. Você não precisa de um homem de oração entrar na tua casa, fazer uma campanha de 7 semanas para expulsar o demônio que está na vida da tua família. Expulsa você. Ora você. Jejua você. Se consagra você. Usa a autoridade que há no nome de Jesus. Ele é o nosso mediador. Nós precisamos é de Cristo. Então você precisa, primeiro, entender o que está acontecendo. Segundo, assumir a responsabilidade. Terceiro, usar a tua fé. E não ficar chamando os outros para usarem a fé por você. Aí o pai diz: Senhor, eu dei para os discípulos não conseguiram expulsar, não puderam arrancar o demônio dele. Aí Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Traz ele. Qual o problema aqui? Falta de fé. Qual o problema aqui? Incredulidade. Incredulidade tanto do pai
como também a incredulidade dos discípulos. Tanto o pai tem incredulidade que ele mesmo diz: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, a ideia central do texto é fé. E trouxeram o garoto. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Assim que o espírito vê Jesus, o demônio que está nele começou a se bater, a se jogar o corpo no chão. Porque é óbvio que o diabo sabia que estava diante de uma autoridade. O diabo sabia que estava diante de alguém ali que tinha poder de arrancar o espírito que estava nele. Aí Jesus, em vez de chegar e expulsar o demônio de uma vez, sai! Em vez de expulsar de uma vez o espírito que está sobre o menino, Jesus vai conversar com o pai. Olha como poucas pessoas conseguem ter talvez essa percepção. Jesus não chega expulsando o demônio. Jesus vai conversar com o pai. E perguntou ao pai dizendo: quanto tempo que isso está assim? Quanto tempo que isso sucede? Aí o pai vai dizer: desde a infância. Percebeu isso aqui? Pegou alguma coisa aqui ou não? Jesus está perguntando para o pai: quanto tempo ele está assim? Quanto tempo ele está sofrendo? Ao pai diz: desde a infância. Desde a infância sofrendo assim? Quanto tempo isso aí está te perseguindo? Quanto tempo você está aceitando esse problema na tua vida? Quanto tempo você não toma uma atitude? Quanto tempo você não se posiciona? Quanto tempo isso está assim? Quanto tempo ele sofre dessa forma? Existem coisas que acontecem que eu creio que depende de um tempo. Existem coisas que dependem de um tempo, e eu entendo que nem tudo acontece na hora que eu quero. Existem coisas que dependem de um tempo, mas existem outros problemas que dependem de uma atitude. Quanto tempo isso está assim? Às vezes uma atitude que pode amenizar as dores que você está sofrendo, mas a ausência de atitude e de fé faz com que certas coisas continuem acontecendo sobre a sua vida. Eu sei que é duro ouvir isso, mas tem problemas que você só está passando porque você ainda não aprendeu a se posicionar. Existem coisas que estão acontecendo porque não teve em você um posicionamento. Não teve posicionamento, não teve atitude. Você está transferindo a responsabilidade para os outros. Você está esperando alguém fazer por você. Você não se posiciona, você não ora, você não coloca em prática a direção que Deus já te deu. Ah, porque Deus não falou nada, você está esperando Deus descer na terra e falar, mas a palavra dele já te dá autoridade para você arrancar o cão que está nas costas desse cara, para você usar a tua fé, mas você é covarde, você é frouxo, você não usa a tua fé. Você não se posiciona. A ausência de atitude faz as coisas continuarem da forma como está. Então nem tudo depende de um tempo. Tem coisas que dependem de uma atitude. Tem coisas que dependem de um posicionamento. E se você não se posiciona, você não vai ver as coisas mudarem. Você vai perceber que quando esse pai decidiu tomar a decisão de trazer o garoto até Jesus, houve libertação, houve mudança, houve transformação. Por quê? Porque o posicionamento gerou a mudança. O posicionamento gerou a libertação. O posicionamento trouxe a salvação para a vida desse garoto. Quanto tempo isso está assim? Quanto tempo isso está assim? Quanto tempo você aceita viver dessa forma? Tem coisas que eu só estou vivendo porque eu estou aceitando. Tem coisas que eu só estou vivendo porque eu estou, sabe, eu me conformei com a vida que eu estou levando. Quanto tempo isso está assim? Ele diz: desde a infância. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Esse tudo é possível àquele que crê
é a receita que Jesus está dando para o Pai. Jesus quer que o Pai entenda para ele não ficar vivendo de muleta, se encostando nos outros, se encostando em discípulo, se encostando em Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível. Ou seja, Jesus está dizendo, é possível ter a libertação desse menino, é possível mudar a história dele, é possível ele viver uma vida transformada, mas eu preciso crer.